Eu confesso que me assustam aqueles vídeos da Boston Dynamics lá, aqueles Nossa, cachorrinhos esse negócio tá muito Cara, eles avançado fazem aquela tudo, parada, eles fazem cara. mais do que eu, assim. Pular aquelas caixas lá, cara, infelizmente eu não consigo mais, a idade já não permite, mas... Anda Mas inclinado me e assusta, tudo. assim. Já pensou, você ter que... Poxa, é claro que é um cenário muito maluco, mas você ter que lidar com aquilo no seu dia a dia. Passar na rua por um cachorro daquele voltando do mercado com as compras de alguém. Você mexer com ele, ele vai te bater. Então, cara, é uma coisa muito louca, assim, E a imaginar isso. Xiaomi lançou um recentemente. No ano passado ela lançou um outro que tá pau a pau com o Boston Dynamics, por sinal. Aí desse jeito não dá, assim. É complicado. Eu acho que ainda não para se preocupar no curtíssimo prazo, né? No curtíssimo. Mas no médio prazo é difícil a gente prever. Porque as disrupções tecnológicas, as evoluções, que nem aquela foto icônica de Nova York, no começo da década do século passado, e poucos anos depois. Uma foto só tinha cavalo, na outra só tinha carro. As evoluções, elas não são lineares, né? São saltos evolutivos. É um conjunto de patentes, é um conjunto de avanços no estado da arte, de condições ambientais, de pessoas, que aquilo eclode. Então, assim, talvez não dê nem tempo da gente perceber, né? Então... Não, e é assustador, né? Porque o crescimento do dado é exponencial, as disrupções e revoluções têm acontecido aí num tempo cada vez mais curto, e eu acho que em pouco tempo a gente vai vivenciar grandes mudanças de vida como sociedade e dentro dos nossos trabalhos e empregos. Eu acho que dentro da medicina a gente vai ter novas funções, eu acho que o médico vai ter que se readaptar, dentro das grandes empresas os profissionais vão ter que se readaptar, se reinventar e cada vez mais rápido, porque as coisas mudam numa velocidade que às vezes a gente não está conseguindo acompanhar. Eu acho que isso que torna um pouco assustador como a tecnologia vai influenciar daqui 5, 10, 15 anos. Eu tenho duas preocupações. Uma é uma preocupação mais de sociedade, né? Eu estive no Web Summit no final do ano passado e foi bem na época da polêmica do Facebook, né? De certa forma, algoritmos com muito viés, com muito bias ali entregando conteúdos. Não, interessante é aquela série de papers, eu não lembro o nome da moça, como que ela chamava? Me sumiu o nome agora. Mas ela estava lá no Web Summit falando e foi o tema central do Web Summit foi sobre ética de inteligência artificial, manipulação de sociedade e tudo mais. Essa é uma preocupação e que eu acho que, de certa forma, a gente vai conviver por um tempo. E a outra preocupação que eu tenho é uma parte um pouco menos provável, que é a evolução da computação mesmo, e a evolução também da internet, 5G, junto com computação quântica, a velocidade que o processamento está tomando, e aquela teoria da conspiração de que os robôs vão começar, né, começar a criar coisas por conta própria ali e a gente desencadear em alguma besteira aí. A Tesla tá anunciando um humanoide, né? Que vem Tesla por aí, bot, né? É óbvio que é um lado muito mais dark da coisa, mas a gente tem que tomar cuidado, de certa forma, tem que acompanhar, né? Eu, como um pai de 2 crianças, me preocupo principalmente com o tema, o primeiro tema que eu trouxe, né? Porque eu percebo que, de certa forma, minha filha, utilizando redes sociais, ela está sempre ali em contato com recomendações que nem sempre são as melhores para ela, né? E nesse ponto a gente tem que lutar por ter regras, né? Regulamentação e ética de como a gente vai usar aí essas recomendações, os algoritmos, para que a gente não traga problemas para o futuro. Acho que esse aqui é o grande problema. A gente ainda hoje tem pouca regulamentação e esse é um grande problema na saúde e como que isso pode impactar a gente aí num futuro próximo. Bom, eu tenho um pensamento mais otimista aí. Eu gosto muito do Peter Diamandis, aquele livro Abundância e outras coisas que ele coloca. E eu acho que em todos os momentos tem esses saltos e tem essas mudanças todas que traz um monte de ansiedade, traz desemprego, traz novos empregos. Mas vendo essas coisas que ele fala, né, as pesquisas, algumas coisas de evolução, elas sempre foram para melhor. Porque esse aspecto humano, ele vai estar no centro. Então, hoje tem muitas coisas desregulamentadas. A gente estava falando, por exemplo, sobre se um carro atropelar alguém, enfim, esse tipo de coisa. Mas aí aparece uma discussão em torno daquilo. Então, uma discussão ética nossa. Então, estamos capturando dados das pessoas, que dados podemos capturar? Estamos construindo robôs, o que eles vão poder fazer, né? Será que vai ter um robô aqui, ele pode ser meu chefe, por exemplo? Então, essas discussões eu acho que elas vão ocorrer, estão ocorrendo. E, poxa, você vê nessa questão de avanços tecnológicos, né? Que sempre a gente olha as coisas que estão ruins, né? Mas acho que eu vi uma imagem no LinkedIn recentemente, em 1800, 95% das pessoas estavam abaixo da linha de pobreza. 95%.
E aí, se a gente pensar, acho que, sei lá, 1900 e alguma coisa, não sei exatamente quanto que é, mas é um negócio muito melhor. Tinha visto lá na imagem, acho que uns 20%, por exemplo. Então, no final das contas, a gente tem um monte de tecnologia que permite a gente produzir melhor agricultura, tirou alguns empregos, gerou muito mais emprego, mas a gente também tem uma área cultivável, uma produtividade gigantesca, né? Você pensar, tem equipamentos de diagnóstico que substituem médicos, em parte, alguns, mas também levou a medicina para outros lugares. Se pensar nem há tanto tempo, né? Só para concluir, poxa, talvez há 20 anos, cara, eu tinha que vir para São Paulo fazer exames, cara. Aí você fala, bom, agora temos equipamentos de diagnóstico, de tomografia e etc., que fazem isso muito mais rápido, ou dão suas recomendações, ou fazem tipos de coisa, mas substituir o médico, não, levou para outros lugares. Então, cidades pequenas que não tinham, locais que não tinham. Então, eu acho que a tecnologia é criada pelos humanos, né? No final das contas. Então, se a gente parar para pensar, o bom uso ou o mau uso vai ser das nossas discussões, né? Uma coisa que me vem muito à mente, assim, de tudo que vocês trouxeram, isso que você falou, Mário, é muito ônus e bônus, né? Minha maior preocupação é o ser humano não evoluir como sociedade ou como ser humano, como criticidade frente àquilo que a gente tem como evolução tecnológica. Obviamente que a gente não evolui no mesmo nível, na mesma velocidade. Mas me preocupa um pouco, por exemplo, a gente já conversou sobre deepfake, por exemplo, né? Então, a gente tem os problemas das fake news. Já é um problema por si só, né? Alguém pegar simplesmente mandar uma mensagem ou fazer um inspect de uma notícia e mudar o título e sair mandando para as pessoas, elas vão acreditar. Mas com o poder computacional, uma inteligência artificial, a gente consegue muito, muito longe. Como o Reface App, que mais do que eu dizer que o título de uma notícia no Globo.com é uma coisa, é eu fazer de conta, eu fingir que alguém falou alguma coisa. E eu tenho áudio para provar, eu tenho vídeo para provar, mas não é real. Ou seja, os níveis que a gente pode ir de mentiras, eles são muito grandes, né? Então, eu sempre vi a tecnologia, desde quando eu entrei nesse universo, como inócua, como uma ferramenta que vai depender muito do uso, mas ela pode ser usada isso de uma forma maléfica ou uma forma benéfica, assim como com esse conhecimento de hacking, por exemplo. O White Hat Hacker, ele tem os mesmos conhecimentos que um hacker do mal, mas ele utiliza isso em prol de defender uma empresa. Então, é muito questão, na minha visão, a maior preocupação é a gente... e a gente está fazendo esse trabalho aqui agora de levar o conhecimento para mais pessoas, para que as pessoas possam também estar mais preparadas para quando esse momento chegar, ou para quando esse deepfake, por exemplo, chegar ali no seu WhatsApp, né?